Bom, a gente já falou sobre os baby boomers, continuando o bate-papo sobre branding e gerações. Vamos falar agora da geração X, que é aquela que vem logo depois dos boomers e é a geração que assim, é a irmã mais nova dos boomers ou em alguns casos já são os filhos deles. E é a geração nascida entre início para meados dos anos 60 até final dos anos 70, início dos 80. Como eu já disse no outro vídeo, essa classificação das datas de quando uma termina e acaba, quando uma começa e acaba, é muito elástica dependendo, né, da fonte que você vai buscar a informação. Mas de uma forma geral, a gente fala que a geração X é aquela que nasceu ali no início para meados dos anos 60 e vai até final dos anos 70, início dos 80, tá? Esse termo geração X vem de um livro de um autor canadense, deixa eu ver aqui da minha cola, chamado Douglas Coupland, e o livro chamava Generation X, Tales for an Accelerated Culture. E essa geração é a geração também conhecida como geração MTV, porque, né, cresceu com a MTV, aliás, cresceu com a televisão como um babá. E é uma geração que não tem, assim, não curtiu tanto os benefícios dos boomers, porque ela já sofreu com crises econômicas, já sofreu com certos impactos sociais. Foi uma geração, por exemplo, que viu muitos pais se divorciarem. Então, de uma forma generalizada, a gente diz que a geração X é uma geração mais cínica, é uma geração menos interessada, com menos foco. E né, aí que a gente vê certos clichês. Mas eu também gosto muito de dar o exemplo dos personagens do Friends como assim ícones dessa geração. Porque, né, se a gente for estudar cada um deles separadamente, a gente vai ver que eles ali, assim, o foco deles na vida era meio confuso, as profissões também, o que cada um fazia era meio confuso, ninguém sabia direito, por exemplo, o que o Chandler fazia. Eles tinham ali os amigos como a grande família, então foi uma geração que também começou a redefinir o que significava família, o que significava relações de trabalho. Foi a geração que nasceu analógica e cresceu, já chegou, né, para muitos, né, a fase adulta coincidiu com o início da revolução digital, da internet. Muitas pessoas dessa geração começaram também a trabalhar no boom ali da virada do século, quando veio a bolha, né, da internet, e muitos também construíram empresas que hoje são mega empresas, símbolos da nossa cultura, como por exemplo o Google. Então foi a geração também que começou muito a dar esse gás ao empreendedorismo, que começou muito a redefinir as relações de trabalho. Mas eu acho que assim, o grande símbolo dessa geração é o movimento grunge, né? O movimento de rock que veio lá de Seattle, nos Estados Unidos, no final dos anos 80, início dos 90, e o Nirvana, assim, é o grande marco desse movimento, né? Então, as pessoas têm uma memória muito forte, né, do que foi o movimento grunge, mesmo se você não tenha participado dele, mas você vai lembrar das músicas, do jeito que a gente se vestia na época, enfim, do que o grunge representava como uma forma meio que de protesto social também, uma frustração muito grande com a vida, com a sociedade. Então, essa geração ficou marcada muito por isso. É uma geração tida como cínica, um pouco sem foco, altamente desconfiada, porque ela cresceu também muito vendo televisão, vendo aqueles, né, anúncios na televisão que, né, prometiam mundos e fundos. Mas é a geração que hoje, vamos dizer assim, está mandando no mundo, né? São pessoas que já têm, em geral, já estão com a vida super estabelecidas e algumas delas estão até caminhando aí para aposentadoria. Então é uma geração que não curtiu tanto, né, vamos dizer assim, os benefícios que os baby boomers tiveram, mas que também ajudaram a trazer outros, né, outras mudanças para a nossa sociedade. E dois filmes que eu acho muito legais
para entender o que eram os jovens, né, dessa geração X, são dois filmes dos anos 90, né? Um deles chama Vida de Solteiro, ou Singles, com o Matt Dillon, que é passado até em Seattle, e o outro é o Reality Bites, ou em português chama Caindo na Real, com a Winona Ryder e o Ben Stiller. São dois filmes assim muito emblemáticos dessa geração, tá? A próxima geração não é a geração Y ainda, ou Millennials, é uma geração que é meio que nova, que apareceu há pouco tempo e fica ali meio que um sanduíche entre a X e a Y, tá? E eu vou falar dela no próximo vídeo. Até lá!